Olá, neste vídeo eu vou te contar os motivos que fazem com que seus bolos sem glúten baixem. E você vai descobrir também o que você pode fazer aí na sua casa para evitar esse problema nos seus preparos sem glúten. Já está inscrito no canal? Se não estiver, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Existem alguns motivos que podem fazer com que os seus bolos sem glúten baixem, tanto dentro do forno quanto quando você retira do forno, né? Ou no momento que você está retirando, ou depois enquanto ele está esfriando sobre a bancada. E o principal motivo, existem outros, nós vamos tratar sobre eles, mas o principal é o ponto de hidratação da massa. Se a sua massa estiver muito líquida, eu tenho prejuízos na estrutura dessa massa. Por quê? Eu tenho pouca farinha para muita água, por exemplo, para muito leite. Então eu tenho uma massa muito fluida, e isso vai interferir no resultado quanto à estrutura, tá? Acontece ali os processos químicos dentro da sua massa, de gelatinização dos amidos, por exemplo, né? De coagulação das proteínas, e esses processos são responsáveis por darem a estrutura, por darem a firmeza na massa. Se eu tenho muito líquido, né, eu não vou ter essa gelatinização em volume suficiente para manter a minha massa em pé dentro do forno depois que ela crescer. Então, ela pode baixar. Então, massa líquida demais pode fazer com que o seu resultado final sole, o seu resultado final baixe no centro, tá bom? Então, esse é o principal problema, mas não é só ele. Outro problema também pode estar no mix de farinhas que você está utilizando. Como assim no mix de farinhas? Eu preciso utilizar a estrutura, liga e maciez na minha massa pelo menos, certo? Você já sabe disso. Se não sabe, vai aprender agora. Eu preciso dessas 3 características principais dentro da minha massa. Se eu tenho estrutura de menos, ou seja, se a minha quantidade de farinhas de estrutura está em uma quantidade insuficiente para aquele tamanho de massa, para aquele tamanho de bolo, por exemplo, eu posso sim fazer com que meu bolo baixe. Se eu tenho mais liga, mais maciez do que estrutura, eu tenho um problema de proporção de farinhas. E quando eu tenho problemas na proporção de farinhas, para menos no caso, né, eu tenho farinhas de estrutura a menos, insuficientes na minha massa, eu posso ter um bolo que baixe, que sole também. Então esse é o segundo problema que acontece com as nossas massas. Um outro problema que talvez você nem se ligou ainda. Olha só. Quando a gente vai fazer nossa massa, né, geralmente a gente pensa na hora, vou fazer uma receita, a menos que você se programe. Mesmo assim, às vezes você esquece de fazer o quê? Tirar os ingredientes da geladeira. Quem nunca fez isso? Vou fazer um bolo e esqueci de tirar os ovos, o leite da geladeira, tá tudo gelado. Mas eu vou fazer assim mesmo, não tem problema. E aí o que acontece? O bolo sola. Com os bolos com farinha de trigo, esse problema pode não acontecer tanto. Mas aqui nas nossas massas sem glúten, nós temos que trabalhar com elas de maneira mais delicada. Elas precisam de mais cuidados para que elas funcionem. Então, o simples fato de eu utilizar o leite e o ovo gelados, eu posso desestruturar essa massa, prejudicar ali o correto crescimento, a correta cocção dessa massa, né, na parte interna ali. Eu posso demorar muito para aquecer essa massa dentro do forno. E isso pode fazer com que o bolo sole também. Então, vai fazer uma receita, se programa ali, tira o ingrediente da geladeira antes, tá? Já vou te falar quanto tempo você vai precisar fazer isso para que ele entre em temperatura ambiente. Mas o problema número 3, né, é usar ingredientes gelados. Problema número 4, choque térmico. Aqui a gente tem o choque térmico da massa, né? A massa tá gelada, vai entrar no forno quente. A gente já tem um problema ali de choque térmico, mas eu não estou falando desse. Eu estou falando daquele choque térmico que acontece quando a minha massa já está assando, né? Eu vou lá, depois de uns 15 minutinhos que eu coloquei a massa no forno, eu vou lá e faço o quê? Abro a porta do forno. Aí o que acontece? O calor quente sai, o frio entra. O calor quente, lógico, né? O calor sai do forno e o frio entra. E ali eu descompenso a temperatura dentro do forno e isso pode afetar a estrutura da massa, fazendo com que ela sole. Outro problema com choque térmico, minha massa está super estruturada, tirei do forno, só que minha janela estava aberta. Minha porta estava aberta. Tirei a minha massa do forno quente, aqui estava passando uma corrente de ar, o que vai acontecer com a minha massa? Desestrutura e sola. Isso acontece porque quando a gente retira o bolo, retira o pão do forno, ele está quente, né? A massa está com uma temperatura bem elevada e ainda estão acontecendo alguns processos químicos dentro dele. Se eu dou uma descompensada na temperatura assim muito rápida, eu posso ter um prejuízo na estrutura e essa massa vai solar. Então, cuidado com isso. Choque térmico também é uma das causas de fazer com que o seu bolo baixe. E o nosso último problema aqui que pode fazer seu bolo baixar é o forno muito quente. Por que, gente, que o forno quente faz isso? Porque quando eu tenho o forno quente,
o meu fermento químico vai crescer muito rápido a minha massa. Se eu tenho crescimento rápido, eu não tenho tempo suficiente para que os outros processos químicos dentro da massa, como a formação da estrutura dela, a formação da firmeza dela, aconteçam de maneira efetiva. Então, eu tenho crescimento rápido, eu não tenho estrutura o suficiente para suportar esse peso da massa que cresceu. O que vai acontecer? Minha massa vai baixar. Então, um forno muito quente também pode fazer com que seu bolo baixe. Ideal! Siga a temperatura indicada na receita, tá bom? Fazer bolos sem glúten perfeitos é simples. O que você tem que fazer? Uma receita equilibrada e seguir exatamente o passo a passo recomendado para aquela receita, tá? Não inventa moda. Segue ali o modo de preparo que vai funcionar. Se a receita for equilibrada, o seu resultado também vai ficar perfeito. E falando de massas, né? A gente falou que o principal problema que causa essa baixa, né, na nossa massa é o excesso de líquidos, é a massa muito líquida. No próximo vídeo você vai entender por que esse ponto de hidratação ele é tão importante, né, para as nossas receitas. Por que a gente tem que entender ali qual é o ponto da massa que eu devo deixar a depender das farinhas que eu usei, a depender do meu objetivo com aquela receita, do tipo de receita que eu estou fazendo. Por que isso é importante? Mas você só vai saber disso se você receber o nosso vídeo. E para isso você precisa estar inscrita nesse canal. Então inscreva-se, não perca tempo, ative o sininho das notificações que tem aqui abaixo do vídeo. Assim você vai receber não só esse próximo vídeo, mas todos os vídeos que eu publico aqui diariamente, com o objetivo único de fazer com que você faça em casa os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten, assim como eu faço, assim como diversas pessoas que aplicam o meu método também conseguem alcançar esses resultados. Então, se inscreva agora, tá? Que aí nós vamos continuar esse vídeo já já. Se inscreveu? Então vamos lá. O que você precisa fazer para evitar, né, que seus bolos sem glúten baixem? Primeira coisa, coloque o líquido da sua receita aos poucos. Não pega um copo cheio de água com o peso lá que você, né, tem indicado na receita e vire completamente dentro da sua massa, tá? Deixa um restinho, coloca uma parte, a maior parte, claro, né, para hidratar as farinhas e para homogeneizar os demais ingredientes, mas deixa um restinho para você dar ponto na massa. É muito complicado quando você passa do ponto, ou seja, deixou sua massa líquida demais porque você colocou todo o líquido da receita. E naquele dia, com as suas farinhas, elas absorveram menos o líquido, ou seja, sua massa ficou muito cremosa. Se sua massa ficou muito cremosa, você já sabe, o seu bolo pode baixar. Então, a solução, vá colocando líquido aos poucos no seu pão, no seu bolo também, né? Aqui nós estamos falando de bolo, mas no pão aplica-se a mesma recomendação. Coloque aos poucos para você não perder o ponto da massa. Ingredientes gelados. O que você tem que fazer? Retirar da geladeira pelo menos 30 minutos antes. Assim você equilibra, né, a temperatura do seu ingrediente à temperatura do ambiente. Aí você consegue homogeneizar muito melhor a sua massa quando os ingredientes todos estão em temperatura ambiente. Você evita o choque térmico da massa gelada dentro do seu forno quente e você evita que a sua massa demore muito para começar a esquentar, a assar ali, para começar a fazer o processo químico dentro dela. Então, se você demora demais, você tem prejuízos no seu resultado final. Então, para você entrar com a massa e ela já começar a acontecer, né? Você precisa colocar essa massa em temperatura ambiente, ou seja, os ingredientes deverão estar em temperatura ambiente. E outra coisa que eu indico demais para vocês, o forno, ele é determinante para você acertar ou errar uma receita. Não interessa se a sua receita está equilibrada, se ela funciona, se ela já foi testada. Se você errar no forno, você vai ter prejuízo na sua receita, tá? Então, o que é legal? Você usar um termômetro de forno. É muito barato, é muito simples de usar. Basta você colocar o termômetro lá no meio do forno e ficar acompanhando a temperatura, tá? Isso vai ajudar, por quê? Porque na maioria dos fornos, a temperatura que marca no botão é diferente da temperatura que está no interior do forno. E isso te engana, né? Porque você acha que tá ali, por exemplo, você colocou no botão 200 graus, você acha que lá dentro estão 200 graus, mas na verdade estão a 160, por exemplo, tá? Então é muito importante, use um termômetro de forno. Se você não tem, busque adquirir. É um valor bem baixinho para você comprar e faz uma diferença total nos seus resultados finais. Se você observar esses cuidados, eu tenho certeza que os seus bolos vão ficar volumosos, não vão mais baixar
e você vai, seguindo o passo a passo ali da receita, vai conseguir fazer os seus bolos perfeitos sem glúten na sua casa. E não perca o próximo vídeo, porque eu já te falei. No próximo vídeo eu vou tratar sobre hidratação das massas. Por que é preciso entender esse ponto de hidratação correto? Por que você precisa observar, saber quais os erros que acontecem se você hidrata de mais ou de menos, tá? Então você vai entender tudo isso no próximo vídeo. Mas para você receber, você precisa estar inscrita no canal. Então se você ainda não se inscreveu, se você ainda não foi convencida, inscreva-se agora, tá? Para você aprender a fazer em casa os seus pães e seus bolos perfeitos sem glúten. E para isso, você precisa entender o ponto de hidratação das massas. Então inscreva-se que eu vou te esperar no próximo vídeo. Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Agora você vai lá no meu perfil do Instagram, já que você já se inscreveu aqui, vai lá no meu perfil do Instagram e começa a me seguir para você receber por lá também todos os conteúdos diários que eu publico, tá bom? Beijo!